Bom dia, hoje é 4 de janeiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, querido ouvinte, sejam bem-vindos à quinta-feira. Eu declaro aberto a quinta-feira, plim plim, e vamos às notícias econômicas de hoje. Você que está aí trabalhando enquanto boa parte dos seus colegas permanece de férias na praia. Então você vai poder contar para eles quando eles voltarem que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, vê progresso no processo de desinflação no país, mas quer juro alto por algum tempo. Também vamos falar sobre como a saúde está em alta, não a minha, já que ainda estou me recuperando do ano novo, mas uma empresa de serviço domiciliar fez o primeiro pedido de IPO, de abertura de capital na bolsa do ano nos Estados Unidos. Também vamos falar uma notícia que me entristece profundamente: o preço do cacau tem o maior avanço em 15 anos e coloca pressão sobre os custos e risco do meu chocolatinho. Estou piadista pro terror dos haters. E por último, vamos falar sobre ela, a Starbucks, uma menina que ampliou seu cardápio também nos Estados Unidos para ir além do café. Você gostaria de um latte ou de um lanche com frango e ovos? Você pode me responder na caixinha de comentários que você encontra ao final do episódio no Spotify. É só rolar o episódio para cima ou para baixo, não sei, e você vai encontrar a caixinha de comentários. Também não esqueça de se inscrever aqui no podcast, ativar as notificações. Isso é muito importante para que a gente possa cada vez mais divulgar as informações do mundo financeiro para todos vocês. E também não esqueça de seguir a Bloomberg Linha nas redes sociais. Inclusive, essa noticiazinha aí do Starbucks tem um TikTok super engraçado com a minha cara para você ver lá nas redes sociais da Bloomberg Linha. No mais, depois da propaganda, vamos às notícias. O mercado está sempre em movimento. Os juros sobem, o dólar desce e todas essas variáveis impactam os seus investimentos. Por isso, o Itaú Personalité tem o Ion, a plataforma de investimentos que une inteligência artificial e um time de especialistas que fazem recomendações levando em conta a variável mais importante: você. Pense nisso na hora de investir. Em um clima natalino que orgulhou parte do planeta, os integrantes do Federal Reserve, o Banco Central Americano, conseguiram concordar no mês passado que seria apropriado manter uma política restritiva, abre aspas, durante algum tempo, fecha aspas, traduzindo que reconheceram que talvez os juros devem permanecer altos por mais tempo lá nos Estados Unidos. Porém, este recado natalino também veio aí com uma vírgula que não estava presente em outros comunicados. É muito provável que o Federal Reserve deva começar a cortar juros agora em 2024. Segundo a ata da reunião que aconteceu entre os dias 12 e 13 de dezembro, mas que só foi divulgada ontem, os participantes consideraram que a taxa básica de juros dos Estados Unidos está provavelmente no seu pico ou próximo a ele neste ciclo de aperto monetário. As autoridades reafirmaram que seria apropriado que a política permanecesse numa posição restritiva durante algum tempo, até que a inflação estivesse claramente recuando de forma sustentável. Quando a gente fala de um ciclo de aperto ou de uma posição restritiva, a gente está falando de juros altos, o que quer dizer que fica mais difícil de você pegar dinheiro emprestado, por exemplo, porque o custo do dinheiro está mais elevado. A ata, divulgada ontem, indicou um maior otimismo entre os participantes sobre a trajetória da inflação, observando um progresso claro. O comitê manifestou vontade de reduzir a taxa de juros de referência em 2024, também conhecido como este ano, caso essa tendência continue, embora o momento de tal medida permaneça ainda incerto. Na reunião, o Fed votou, não consigo ler. Na reunião, o Fed votou por unanimidade para manter a taxa de juros estável numa faixa de 5,25% para 5,5% pela terceira vez consecutiva. Embora o comunicado tenha deixado a porta aberta para outro aumento, as previsões das autoridades assinalaram o fim do ciclo do aperto. E agora que eu li a porta aberta, eu estou profundamente arrependida de, na época, não ter lembrado do grande hit de sucesso Porta Aberta da Luca, provavelmente de 2004, que eu poderia ter usado para narrar
esta porta aberta deixada pelo Federal Reserve, já que as projeções trimestrais implicam em 3 cortes nas taxas de juros em 2024, ou cerca de 75 pontos de base, ou cerca de 75 pontos base de cortes. Saúde em alta, não a minha, não a sua, a da Bright Spring Health Services, que entrou com um pedido para uma oferta pública inicial, ou um IPO, na sigla em inglês, nos Estados Unidos, no primeiro dia útil de 2024, listando alguns dos maiores bancos de Wall Street como coordenadores nos seus planos de abertura de capital. O provedor de serviços de saúde domiciliar e comunitária, apoiado pela empresa de private equity KKR, planejava buscar $1 bilhão em um IPO, conforme relatado pela Bloomberg News em setembro. O documento com o pedido, registrado na terça-feira na Securities and Exchange Commission, a SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos, não inclui os termos propostos da oferta, que seriam divulgados em um documento subsequente. O Goldman Sachs, o Morgan Stanley, o UBS, o Bank of America, a Guggenheim Securities e a Leerink Partners são apresentadas no topo dos bancos para a coordenação da oferta. 6 bancos e a própria KKR também estão listados. O pedido da Bright Spring ocorre após um dos piores anos da última década para listagens, com apenas $26 bilhões levantados nas bolsas dos Estados Unidos, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Isso foi ligeiramente superior a 2022, mas menos de 1/10 do recorde de $339 bilhões arrecadados em 2021, segundo os registros. As listagens do ano passado tiveram uma breve alta que começou com a desenvolvedora de chips ARM em setembro e terminou com a fabricante de sandálias de luxo Birkenstock em outubro. Outras 2 empresas que abriram capital foram a Instacart e a Klaviyo. Elas eram negociadas abaixo dos seus preços de IPO, interrompendo a recuperação do mercado. A ARM e a Birkenstock, desde então, subiram e são negociadas acima dos seus preços de oferta. Eu tenho algumas rotinas ao longo do meu dia e uma delas inclui lavar meus pés antes de dormir e comer chocolate. Todo dia eu como um pedacico de chocolate, às vezes um pedaçação de chocolate, e agora eu teria um problema, já que o maior ganho anual do preço do cacau em 15 anos é má notícia para os consumidores de chocolate, eu mesma, ao redor do mundo. Eu, consumidora de chocolate que estou ao redor do mundo. O aumento nos preços provavelmente vai impactar ainda mais os compradores em 2024, à medida que os fabricantes de chocolate ficarem sem estoques do produto, o quê? Adquirido em níveis mais baixos de preço, começarem a repassar o aumento dos custos. Os futuros do açúcar branco registraram o 5º ganho anual, contribuindo para a inflação dos alimentos doces, mas põe stevia, põe açúcar mascavo. A chuva incessante no início do ano passado prejudicou as plantações de cacau na África Ocidental e promoveu a disseminação de uma doença que faz os frutos secarem. Para piorar, começou agora uma estação ventosa anual conhecida como Harmattan, aumentando as ameaças à produção na principal região de cultivo do mundo. Você que, assim como eu, ficou curioso para saber o que é o Harmattan, mas venha comigo. Eu vou abrir agora na internet. É um vento seco e poeirento de direção nordeste a este, provavelmente... Eu consigo fazer a explicação, se eu conseguir ler. Vamos do início. Harmattan é um vento seco e poeirento de direção nordeste a este, proveniente do Saara. Sopra de dezembro a meados de março em toda a África Ocidental, no Sahel, nos Camarões e no Chad. O vento chega até o arquipélago de Cabo Verde, onde é chamado de lestada ou bruma seca. Carregado de poeiras e de areias, é muito seco e fresco. Sua temperatura pode baixar a até 3 graus Celsius. Pela descida de temperatura, permite aliviar o cansativo calor úmido das regiões tropicais, daí ter o alcunha de doutor. Em contrapartida, é um fator de epidemia de meningite nos países do Sahel, particularmente no Burkina Faso e no Mali, porque a bruma seca formada pelas poeiras fragilizam as mucosas e favorecem a passagem do meningococo ao sangue. Jesus amado, é este ventico que ameaça a produção de cacau na principal região de cultivo do mundo. As preocupações com o fornecimento levaram o contrato mais ativo em Londres a subir 70% em 2023, no maior ganho anual desde 2008. O contrato mais ativo chegou a ser negociado a 3.588 libras por tonelada em 18 de dezembro. A concentração do fornecimento de cacau deixa pouco espaço para que outros produtores preencham a lacuna.
Cerca de 60% da produção vem apenas de 2 países, Costa do Marfim e Gana. Outros, como nós mesmos, o Brasil e o Equador, estão buscando expandir as lavouras, embora possa levar vários anos para que novas árvores produzam frutos. A alta também é notável por contrariar a tendência de queda em outras culturas básicas. O índice Spot de agricultura Bloomberg caiu 14% este ano, o maior recuo em uma década. E você que leu Gabriela Cravo e Canela do Jorge Amado para o vestibular, deve se lembrar que a região de Itacaré, olha aqui de Ilhéus, a região de Ilhéus da Bahia, que também inclui aí a cidade de Itacaré, tinha uma grande produção de cacau no início do século passado, até que uma praga dizimou quase toda a produção do fruto por lá. Eu sei disso porque eu já fui pra lá. E foi muito legal. E foi muito bonito. E também porque eu li Gabriela Cravo e Canela por diversão. Porque eu achei um livro muito bacana. Leiam. Olha só. Eu que não leio um livro há 35 anos falando pra você ler. Hipócrita. E se não tem chocolate, você pode pedir um frango com manteiga de maple ou um assado de batatas com cheddar no Starbucks. Porque essas duas iguarias são os novos pratos que serão servidos nos restaurantes, nos cafés, no caso, da América do Norte, com a empresa tentando expandir o seu horário de pico para além do café da manhã e da tarde. Eles querem agora que os clientes também frequentem os Starbucks entre o período do almoço e da janta. A Starbucks decidiu expandir a sua linha de alimentos na sua mais recente tentativa de atrair seus clientes aí fora deste intervalo de tempo. A rede de cafeterias mais famosa do mundo irá adicionar um sanduíche de frango manteiga de maple, que eu não sei o que é, e ovos ao seu menu permanente a partir desta quarta-feira, bem como um assado de batata, cheddar e cebolinha, de acordo com o comunicado. Também lança um doce de creme de baunilha como uma oferta sazonal. Ufa, ainda bem que não é chocolate. A Starbucks quer fortalecer o seu negócio da tarde como parte de uma estratégia mais ampla para impulsionar o crescimento com novas bebidas, além da criação de produtos pensados para atrair clientes em momentos específicos do dia. A gigante de Seattle já tentou vender mais comida com as suas bebidas, mas enfrentou desafios, incluindo reclamações sobre preços altos e doces. E doces frios, faltou o adjetivo. Ultimamente, mais clientes têm adicionado comida aos seus pedidos, em parte devido a itens sazonais, como um croissant de maçã assado nos Estados Unidos. No Brasil, uma das iniciativas há alguns anos foi um pão de queijo, o típico salgado popular entre os clientes. A rede enfrenta um momento de crise aqui, com as dificuldades financeiras e o consequente pedido de recuperação judicial da South Rock, a empresa que opera a marca no país. Eu tenho várias perguntas. Mentira, eu só tenho uma. Não, eu tenho duas. O que você come de café da manhã? Me conta nos comentários. E se você tem alguma coisa peculiar aí na sua rotina. Como eu que lavo meus pés. Mesmo tendo acabado de tomar banho, eu preciso lavar meu pé antes de dormir. Me conta aí. Você que chegou hoje e chegou até o final do episódio, primeiro, parabéns. Parabéns e obrigada. Você deve estar se perguntando, o que eu tenho a ver com isso? Nada, que nós somos uma grande família. Às vezes a gente bate papo, às vezes a gente conversa, às vezes a gente troca likes. Como, por exemplo, assim que o meu Spotify para podcasters carregar, eu consegui ler os comentários de vocês, mas o João falou que ele finalmente conquistou o crush economista, que ele vinha tentando há meses conquistar, utilizando as informações deste podcast aqui. Tá bom pra você? Tá bom pra você? João, legal. Demais. Obrigada por compartilhar essa informação. Estou muito feliz. Espero que o seu romance de verão não seja apenas um romance de verão. Infelizmente, o Spotify ele está boicotando e eu não estou conseguindo abrir os comentários de vocês. Tinham comentários legais e eu não lembro. Que saco. Vai ficar pra amanhã então. Eu só lembro do João, que foi o último que eu li. E não desistam de mim. Realmente, tá dando erro aqui. Tá dando aquele erro no site. Amanhã eu leio os comentários. No mais, um grande beijo pra você. E a gente se escuta. No caso, vocês me escutam, porque eu não escuto vocês. Amanhã. Até mais.